internacional assim é difícil de gravar, né? Vamos conversar um pouquinho então sobre APS e coube a mim falar sobre o módulo de planejamento da produção, ok? E eu gostaria de iniciar com uma pergunta para quebrar o gelo, né? Qual é o principal desafio da gestão da produção? Alguém me ajuda? Quebrar esse gelo inicial? Qual seria? Por favor, amigo. Produzir mais com menores custos. É um grande desafio. Seria o principal desafio da gestão? Pode ser, depende de empresa para empresa. Eu gostaria de sugerir um outro desafio que não está longe deste, que é garantir o atendimento da demanda da melhor forma possível. A resposta do amigo lá cabe dentro da melhor forma possível. Tá? Mas, na verdade, digamos assim, a essência é atender o cliente, é atender a demanda. Tá? Esse é o grande desafio. Como fazer isso? Como é que se atende a demanda da melhor forma possível? Viva o PCP, viva o supply chain, viva nós! Precisa fazer o balanceamento entre a capacidade de produção e a demanda. O nosso velho dilema, né? Difícil de entender isso, né? Não devia ser tão difícil. Porque o balanceamento que diz aqui, balanceamento entre a capacidade de produção e a demanda, na verdade, é o balanceamento também das restrições operacionais e também das políticas de atendimento. É balancear esses 4 grupos de situações. E aí que complica. Porque muitas vezes a gente pensa que apenas com a planilha Excel eu resolvo capacidade versus demanda, ou às vezes atendo só demanda, mas esqueço que a maioria das dificuldades está nas restrições operacionais. Manutenção preventiva, molde, ferramenta, calendário, hora extra, um monte de situações, matéria-prima, atraso da matéria-prima. Estas restrições operacionais é que acaba complicando a nossa vida e muitas vezes bombardeando a nossa planilha Excel. Então, o balanceamento, na verdade, é um pouquinho mais complicado do que simplesmente balancear demanda com capacidade de produção. Tá certo? E, então, que ferramentas usar para fazer esse balanceamento? Nós que estamos aí numa jornada de 40 anos trabalhando nessa área, primeiro como TI, depois como ajudantes de PCP, nós não somos consultores, não, nós somos ajudantes de PCP. Nós temos visto a briga que vem aí de 40 anos, 30 anos, empurrar ou puxar, MRP ou Kanban. Tem mais briga aí na jogada. Enxergar ou enxugar? Usar APS ou usar o Lean? Tem mais briga na jogada aí, né? Usar o Office da Microsoft ou usar o ERP? O que vocês acham? Que ferramentas usar? Muito obrigado, Emerson. Na realidade, a gente tem visto isso, usa-se tudo. Porque o MRP está dentro do ERP, dos bons ERPs. O MRP2 ninguém usa, mas o MRP1 todo mundo usa. Quem que vive sem o MRP1? E ele está dentro do ERP. E pasmem, vocês vão ver agora, daqui a pouco, numa apresentação do módulo de planejamento do Preactor, que dentro do Preactor também tem MRP. Então não é mais escolher esse ou aquele. É tudo. Nós temos clientes aqui nos prestigiando que usa Kanban, usa Preactor, usa MRP,
usa planilha Excel, quem é que não usa, né? E usa ERP, usa tudo que tem aqui, portanto. Grandes clientes nossos, lá do Preact Valley, né? Usa tudo isso. Então, aquela pergunta, Lean ou APS, caiu de moda. É ambos. A gente só precisa entender o seguinte, que a limitação do APS é que ele necessariamente não melhora o processo. Veja bem, ele melhora o processo. Se você sequencia a produção da melhor forma para reduzir os setups, você está reduzindo operação que não agrega valor. Isso é melhorar o processo. Se você faz uma sequência preferida, de forma que você termina num tempo menor e produz um movimento menor, você está eliminando desperdício. Isso é melhorar o processo. Mas quando se fala em melhorar o processo mesmo, use o limpo, tá? Para melhorar o processo. Mas, por outro lado, você precisa entender que a limitação do Lean é que ele não está conectado com a variação que a demanda tem. Se a tua empresa, se a tua organização tem uma grande variedade de produtos e tem que, durante a semana, durante o dia ou durante o mês, alternar entre essa grande variedade, e se você tem aquela área comercial com grande volatilidade, né, que troca a previsão todo dia, você vai precisar, então, sair da limitação do Lean e usar o APS. Para quê? Para fazer isso aqui, ó. Lidar com a variabilidade e a volatilidade, reprogramando a produção sempre que necessário. Em outras palavras, então, Lean mais APS. Ou seja, use as duas imagens do aeroporto. Use o Kanban, que está dentro do guarda-chuva do Lean, né? Use o Kanban para ter controle visual da fábrica e puxar onde você tem que puxar. Mas use o APS para ter não o visual, mas para ter a visibilidade, enxergar no futuro. Poder saber 15 dias antes que você vai atrasar, provavelmente, o pedido de um cliente. E poder tomar providências 15 dias antes. Aliás, Preactor quer dizer exatamente isso. Quer dizer Prediction Actor. Ele é bem humilde, né? Ator de predição. Certo? Quer dizer, é você prever com antecedência os problemas que você vai ter com níveis de estoque, ou com prazos de entrega, ou com datas de entrega antes de acontecer. E poder tomar as providências antes. Perfeito? Bom, então, naturalmente, nós não viemos aqui para falar de Excel, nem de MRP, nem de Lean. Nós viemos aqui para falar de APS, que é Advanced Planning and Scheduling. Planning aí entenda planejamento. Scheduling entenda aí programação. Então, o APS, o Preactor, é um produto que tem dois módulos bem distintos. Um módulo de planejamento, que a gente chama de AP, Advanced Planning, e um módulo de programação, que a gente chama de AS, Advanced Scheduling. Perfeito? Então, inicialmente, eu convido vocês para fazer uma pequena reflexão aí de 30 segundos sobre a diferença entre planejamento e programação. Então, planejamento lida com eficácia. Planejamento determina o que eu preciso produzir, quanto eu preciso produzir e para quando eu preciso produzir. Enquanto que, na programação, eu lido com eficiência. O quando do planejamento é esse mês, é essa quinzena ou é nessa semana. E o quando da programação é dentro dessa semana eu vou fazer segunda ou terça? Vou fazer no primeiro turno ou no segundo turno? Vou fazer no Work Center 1 ou no Work Center 2? No turno 1 ou no turno 2? Então é um quando mais de eficiência, mais de detalhe, mais fino. Então, na programação, vocês vão ver com o Marco o AS e vão ver comigo o AP,
Tá? Na programação você tem uma visão de curto prazo e uma visão mais exata, de hora, minuto e segundo, máquina por máquina, restrição por restrição. E no planejamento você tem uma visão mais aproximada por buckets, por períodos. O que eu vou produzir na semana? O que eu vou produzir no mês? Perfeito? Então, uma outra maneira de dizer isso é o seguinte: planejar é gerar ou sugerir a necessidade líquida da produção. É gerar a ordem de produção, vamos dizer assim. O Marco não gosta que eu fale isso, mas eu adoro falar isso. Enquanto que a programação é alocar as operações nos recursos produtivos. Não deu, trancou aqui. No planejamento, você gera a ordem. Na programação, você coloca a ordem no recurso. Naquele turno, naquela máquina. É isso, simplesmente é isso. Essa é a diferença. Às vezes, pela natureza do negócio, você precisa muito mais da programação e não precisa do planejamento. Ou, às vezes, o contrário. Você precisa essencialmente do planejamento e pouco da programação. Então, você poderá escolher entre o AP e o AS. Mas vamos supor o que acontece na maioria das empresas. Na maioria das empresas, você precisa dos dois módulos. Você precisa ter tanto o planejamento como a programação. Aliás, a falta de planejamento faz as impossibilidades estourarem lá dentro do PCP na programação do dia a dia, né? O pessoal fica querendo que a gente produza o que é impossível produzir, porque não planejaram bem que na semana não dá para produzir tudo isso. Mas querem que eu produza. E sem hora extra, com as restrições que eu tenho. Então é importante ter os dois. Mas vamos supor que você, precisando dos dois, você tivesse que escolher um deles. Você escolheria o AS ou o AP? Você escolheria ter uma ferramenta de planejamento avançada ou uma ferramenta de programação? Depende. Cada empresa. Na tua empresa você vai dizer assim, não, eu preferiria a programação. O outro colega pode dizer, eu preferiria o planejamento. Eu, particularmente, prefiro ser eficaz ao invés de eficiente. Uma questão de estratégia. Eu, particularmente, prefiro ganhar o jogo ao invés de jogar bem. Não adianta jogar bonitinho e não ganhar o campeonato. O que interessa é ganhar o campeonato. Tipo Atlético, assim. Eu tenho um amigo que diz assim, Parecido, você prefere rezar direitinho ou ir para o céu? Eu prefiro ir para o céu. Né? Agora, gente, a questão não é um ou outro. A questão é os dois. Daí eu lembro do outro amigo que fala assim, Aparecido, você prefere ser rico com saúde ou pobre e doente? Né? Claro que eu prefiro a primeira alternativa. Eu prefiro os dois produtos, portanto. No planejamento, você pega um recurso. Esse recurso pode ser uma célula, pode ser uma linha de produção, uma linha de impressão, uma linha de montagem. Esse recurso pode ser uma fábrica inteira, pode ser um entorno, pode ser uma linha de invase. Você pega um recurso e determina um bucket para ele. O que é um bucket? Essa palavra é balde, e essa palavra em PCP não tem tradução, infelizmente. Quem que consegue traduzir bucket? Período, muito obrigado. Você escolhe um período. O bucket é o período que você vai planejar. Você vai planejar por dia, você vai planejar por semana, ou você vai planejar por mês. Isso é um bucket. Dia, semana, mês. Então, esse retângulo aqui é uma semana. É uma semana de uma linha de montagem, que tem 90 horas disponíveis, 100 horas disponíveis durante a semana. Vai trabalhar 2 turnos. Ele tem 100 horas disponíveis para produzir.
Então, o planejamento olha o recurso inteiro de planejamento, olha o período inteiro e olha a disponibilidade de recurso, de capacidade que eu tenho. Pode ser horas, pode ser quantidade, pode ser peso. Não, essa linha aqui consegue envasar 500 litros de leite por dia. Aí é quantidade de litros. Não. A laminação consegue laminar 20 toneladas por dia. É peso, é a capacidade da laminação. Não, esta máquina produz 90 horas por semana em peças que eu faço 5 por hora, essa aqui eu faço 3 por hora. Então eu vou distribuir a necessidade de horas das peças pela quantidade de horas que eu tenho no meu bucket. Então, o que eu vou fazer quando eu for planejar? Eu vou dizer o seguinte, eu vou fazer o produto A1, vou fazer o produto A2, o A3, o A4. Durante essas 90 horas da semana, eu vou fazer esses 6 produtos e vou reservar um percentual para setup. Isso é aproximado. Isso é planejamento. Isso é o que se chama de carga máquina. Tá? Eu estou com a 100% da capacidade usada, eu sei que eu vou fazer o A1, A2, A3, A4, A5, A6 e reservar um espaço para planejamento. Então, o planejamento, eu olho a capacidade, a grosso modo, com foco no médio e no longo prazo, na semana, no mês, tá? Em alguns casos, no dia. Já, se eu for programar essa linha de montagem durante a semana, como bom planejador que eu sou do PCP, eu não vou fazer o A1, depois o A2, depois o A3 e o A4. Porque eu sei que o A1 e o A4 são verdes. E se eu juntar e fizer na segunda-feira o A1 e o A4, eu reduzo um setup. Na terça e quarta, se eu fizer o azul junto, eu reduzo mais um setup que o planejador previu. E, finalmente, fazendo o vermelho, eu posso ter um ganho de capacidade em relação ao que foi planejado antes. Por quê? Porque aqui eu lido com as restrições, eu lido com setup. Setup dependente de sequência, eu lido com todas as restrições. Aqui eu lido com eficiência. Então eu vou fazer o A1 e o A4, não o A1 e o A2. Aqui eu estou sequenciando, aqui eu estou programando. Aqui é a P e aqui é a S. Então, na programação, o foco é o curto prazo e os detalhes restritivos são importantes. Percebeu bem a diferença? Outra coisa, no planejamento eu olho semanas, meses, anos. Nós temos um cliente que está implantando a P, está na fase de Sprint 2 e já vai utilizar o módulo AP do Preactor para fazer o planejamento de 2015. Vai fazer o planejamento do ano que vem, no módulo AP. Perfeito? Já na programação, você chega a olhar minutos. Tá? A Preactor tem um cliente muito grande, cujo horizonte de programação é 5 minutos. O Preactor tem 5 minutos para decidir em qual máquina ele vai alocar o balde de aço derretido, em qual linha de lingote ele vai jogar o balde derretido. Então, o Preactor tem 5 minutos de horizonte para decidir em qual lingoteria ele vai jogar o balde. Então, na programação, no AS, você tem os horizontes bem menores, naturalmente. Bom, outra coisa importante. O planejamento AP, ele se localiza acima do ERP. Ele vem antes do ERP. Porque ele vai sugerir para o ERP o que eu vou produzir nessa semana ou nesse mês, semana por semana. Então, ele vai sugerir as ordens de produção. Então, ele vai criar aquilo que nós conhecemos a longa data com o nome de plano mestre. Plano mestre de produção. Ele vai receber os estoques, naturalmente. Ele vai receber todos os pedidos que estão em casa,
toda a previsão de venda que está em casa, vai receber a capacidade, essa linha, esse recurso produz quantas peças por dia, ou quantas horas disponíveis por dia, vai receber os parâmetros de metas de níveis de estoque por item, esse SKU aqui, área comercial, que é um estoque mínimo de 2 dias e um máximo de 5 dias, e vai receber de volta aqui, ó, da fábrica, do AS, o que está de plano firme, o que já está programado para segunda e terça-feira da semana que vem como firme. Isso já vai ser feito. Para ele poder fazer uma rodada com todos esses dados e gerar um plano mestre para o ERP. O ERP vai gerar as respectivas ordens de produção e mandar para o outro módulo, que é o módulo que vai daí fazer a programação fina, o sequenciamento. Aí vem uma pergunta. É necessário ter um ERP aqui? Ajuda, né? Mas não é obrigatório. Nós temos cliente que usa o Preactor sem ERP. Ele tem ERP. Não é que ele não tem, ele tem. Mas ele não ligou o Preactor no ERP. Porque o ERP dele atende tão mal a indústria, não tem nada dentro do ERP, que ele ia ter que desenvolver um monte de coisa dentro do ERP para poder botar aqui no meio. Ele ia ter que desenvolver um MRP lá dentro, um Bill of Material, estoque, um monte de coisa, roteiro de produção para trazer para cá, para o Preactor. Se você tem um bom ERP, você já tem tudo isso. Então, traga isso para o Preactor. Mas se você não tem um ERP, ou se o seu ERP não contempla esses dados, isso não impossibilita que você implante o planejamento direto na programação. Aí você vai dizer assim, mas onde estão os estoques? Estão nas planilhas Excel que você usa, porque se você não tem isso dentro do ERP, então ela está em planilha Excel. Onde está a previsão? Está dentro de planilha Excel. Importa para dentro do Preactor as planilhas Excel e não precisa do ERP. Então, não é obrigatório. Ficou claro isso? O Preactor módulo AP, ele vai fazer a distribuição do que produzir. Aqui os períodos são mensais, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. Então, o bucket aqui é mensal. E isso aqui é uma máquina. Um determinado item tem picos aqui. Eu tenho pico em janeiro, a área comercial precisa ter uma demanda muito maior que a minha capacidade, é o vermelho lá. Novamente, aqui em setembro, uma demanda, um pico. Em outros meses eu tenho vales. Picos e vales na previsão de demanda. Se a abordagem da sua empresa ou desse item, desse SKU, se a abordagem é make to stock, o Preactor vai distribuir os picos para frente. Ele vai jogar para o mês seguinte o que ele não conseguir produzir nesse mês. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele pega os picos e joga para frente. De forma que você vai chegar na seguinte situação. Se você tivesse capacidade infinita no teu plano mestre, que é o que você tem dentro da maioria dos ERPs hoje, inclusive lá do nosso MaxiPro, você teria esse plano mestre aqui. Que você vai jogar lá para o PCP, e para o PCP se virar e tentar programar janeiro, né? Não vai conseguir nunca. Agora, se você tem o módulo Preactor de planejamento, você vai jogar isso aqui para lá. Você já equalizou, você fez uma distribuição, pegou os picos e jogou nos vales. Agora, se por acaso, na sua empresa, você tem alguns SKUs com abordagem make to order, aí o importante é a data que eu preciso. Eu não posso distribuir a carga para frente, que eu vou atrasar os itens. Então, nesse caso, daí, o Preactor vai fazer a abordagem para trás. Ele vai respeitar a data de entrega e vai distribuir para trás. De forma que você vai ter a mesma capacidade finita, mas feita para trás, para não atrasar os pedidos dos clientes. Então,
Aqui um gráfico da capacidade total de produção de forma infinita, com os picos e vales. Aqui o resultado que você vai ter depois que o pre-actor fizer a distribuição da carga, balanceando, portanto, a demanda com a capacidade de produção. Atendendo as previsões e atendendo a curva de estoque que a área comercial pediu, porque ela tem uma política de estoque para cada SKU, para cada item. Tá? Alguns itens, inclusive, a área comercial quer que seja make to order e não make to stock. Resumindo, o AP, que era carinhosamente antes chamado de GMPS, de Graphical MPS, né? Ainda é GMPS. Janeiro é que ele muda de batismo, muda de nome para AP. Obrigado, Marco. Ele é uma ferramenta, portanto, mais de decisão o quê? Estratégica. Tá? Planejar o 2015, planejar os próximos 90 dias, planejar o que eu vou precisar comprar de matéria-prima para esse planejamento, ele faz também, nós vamos ver isso agora. Então, ele considera previsão e pedidos a longo prazo, para viabilizar a produção, a direção geral da produção. Tá? Ele dinamicamente define os níveis de estoque para atender a demanda futura, ele equilibra a carga-máquina dos vários recursos, considerando os exemplos de capacidade e prazo de validade dos materiais, porque não é só o estoque que eu tenho. Eu posso ter um baita estoque de Nutri lá, mas que vai vencer, tem 2 lotes lá que vão vencer daqui a 60 dias. O perito precisa saber aquele estoque, aquele lote vai vencer daqui a 60 dias. Então, se ele está fazendo um planejamento para 90 dias ou mais, para a demanda do terceiro mês, ele não vai contar com aquele estoque. Ele faz isso também. Perfeito? Ele dá suporte, portanto, às principais decisões sobre capacidade de produção. Tá? Aumento da capacidade de mão de obra, em que mês, em que semana eu vou precisar hora extra ou contratar mais gente. Aumento da capacidade dos recursos, preciso ou não contratar mais uma fresadora, mais uma embaladora. Compensa abrir um outro centro de trabalho, uma outra célula, compensa criar uma outra fábrica. Porque o planejamento você pode usar para os teus SKUs do mês, como você pode usar para o horizonte de 1 ano, de 5 anos, do que você pretende crescer no mercado, de capacidade para atender a demanda. Você pode usar a mesma ferramenta. Portanto, ela é uma ferramenta de uso estratégico. Agora, eu vou mostrar um pouquinho do produto para vocês. Não sei como é que eu estou no tempo, se eu avancei muito nessa parte. Era para usar o quê? Uns 20 minutos no máximo nessa parte. Aí, durante mais uns 15 minutos, eu vou mostrar o produto para vocês. E aí, depois, o Renato vem abrir a sessão de perguntas e respostas. Essa demonstração que eu vou fazer do AP, do GMPS, ela está baseada num modelito que eu copiei de uma fábrica de fogões. Fogões Italianos é o nome da fábrica. Qualquer semelhança com algum cliente nosso aí não é mera coincidência. Tá? Então, essa fábrica aqui de fogões, chama-se Fogões Italianos, ela tem 3 linhas de montagem, tá? E ela fabrica vários tipos de fogões, eu escolhi 4. Um chamado fogão moderato 4 boca, o fogão Piacere 5 boca inox, fogão moderato Stile 4 boca e um fogão de mesa cooktop. Esses 4 itens aqui, SKU1, SKU2, 3 e 4, que nós vamos usar para mostrar como é que o pre-acto planejamento vai planejar esses itens nas 3 linhas de montagem, tá? Linha 1, linha 2, linha 3, dentro do grupo Fogões Italianos. Perfeito? A linha 1 tem uma capacidade de montar, a linha 3 monta até 300 fogões por dia. É a capacidade dela. A linha 2 também 300 fogões por dia. A linha 1, 420. Então, o grupo de recurso de planejamento tem uma capacidade dia de 1.020 fogões. O fogão azul, que é o moderato, ele pode ser feito tanto na linha 1 como na 2. Já o fogão laranja só pode ser feito na 1.
O fogão vermelho só pode ser feito na 2 e o amarelo só pode ser feito na 3. Então você tem itens que podem ser feitos em diferentes linhas e itens que são restritivos de uma determinada linha. Perfeito? Esse é o modelo que nós vamos usar, então, na apresentação do produto. Então eu vou pedir licença para trabalhar sentado agora, para eu poder operar o software aqui. Por enquanto, não. Quando eu chegar na quarta idade, pode ser que tenha. Deixa eu aproveitar enquanto eu sou jovem. Muito bem. Eu tenho um projeto aqui que não deve estar aparecendo aí ainda. O Senado é Rio de Janeiro? É Rio de Janeiro. Isso. É a sede de férias da PS3. Pessoal, tá aí o nosso amigo Preactor Plano Mestre de Produção, módulo AP. Claro, né? Mesmo padrão, o Windows Compliant aqui, qualquer software, menu, submenu e painel de conteúdo, painel de navegação. Se eu vier aqui em cadastros, os meus itens estão todos aqui. Talvez você não consiga ler o nome dos itens. Eu tenho itens aqui que eu incluí no planejamento. Se eu colocar um sim aqui, eu selecionei. O item 1001, por exemplo, é o fogão moderato, que eu incluí no planejamento. A unidade de medida de fabricação dele é quantity. E ele pode ser feito tanto na linha 1 como na linha 2. Tá? E ele é make to stock. Já, por sua vez, o SKU 1002 é o moderato Stile. Ele pode ser feito apenas na linha 2 e ele é também make to stock. Já, por sua vez, o SKU 1003, que é o nosso cooktop, ele é make to order. Ó, eu tirei aqui o make to stock. Então, eu fabrico sob encomenda esse produto. E ele só pode ser feito na linha 3, que é a linha cooktop. Tá? E, por último, o 1004 pode ser, para make to stock, pode ser feito só na linha 1. E, atenção, a unidade de medida é quantity, mas poderia ser, como eu falei, rate per hour, taxa por hora. Poderia ser peso, eu faço tantas toneladas nessa laminação. E poderia ser rate per hour per specific resource. Poderia ser taxa por hora por recurso específico. Se eu coloco aqui essa unidade de medida, ele vai abrir para mim aqui para eu dizer que na linha 1 eu faço tantas peças por hora. E na linha 2 eu faço outra taxa por hora. Naturalmente eu vou deixar o nosso quantity aqui para não alterar o nosso modelo. Só estou explicando para você. Aqui no cadastro de item, a que nível eu chego, informando inclusive para cada item a quantidade de mão de obra estimada para produzir cada item, porque eu poderei, no final do planejamento, dar uma ideia para a direção de quanto eu vou precisar contratar ou não pessoas para este planejamento. O custo por item também, para dar uma ideia do custo desse planejamento, se está dentro do budget, né? O dias de cobertura que eu quero para esse item, dias de cobertura de estoque mínimo, de estoque alvo, a quantidade mínima que eu produzo, esse produto aqui eu produzo, é estranho isso aqui, né? A quantidade mínima é 1 e a quantidade múltipla é 10. Eu faço no mínimo 1 e acima de 1 eu faço de 10 em 10. Então eu faço 10, 20, 30, 40, perfeito? E aqui o dias de validade, é um produto que dura só 6 dias, certo? Bom, este produto, se eu vier para a lista de materiais, tá? Eu posso encontrar aqui, por exemplo, o nosso SKU 1002, que é feito de vidro da tampa do fogão, placa eletrônica e chicote, puxador da porta do forno. Então eu tenho as matérias-primas e os produtos intermediários que eu preciso para fazer aqueles
produto acabado. Aqui na lista de itens eu tenho todo mundo. Itens de produto acabado, produtos intermediários, matérias-primas. Então eu posso planejar também a compra, não só o que eu vou produzir. Perfeito? E aqui eu tenho o meu grupo de recurso, que é fogões italianos com as 3 linhas de montagem, que nós já comentamos. Cada linha de montagem está aqui. E eu criei também um grupo de compras, para eu poder planejar a compra de matéria-prima, também através de recurso gráfico e de master plan. Ora, isso são cadastros que eu posso ter lá no ERP e trazer para cá. Dificilmente eu tenho tudo isso lá no ERP. Eu vou cadastrar isso aqui no Preacto mesmo. Mas quando eu vou para dados, informações do dia a dia, aqueles dados que são dinâmicos, eu preciso todo dia que eu vou planejar trazer o estoque do ERP. Se não tem no ERP, eu trago da planilha. Aqui estão os estoques com os quais eu vou trabalhar. Você pode ver que a data aqui está 11 de junho de 2012, então esse modelo vai rodar a partir de 11 de junho de 2012. Aqui eu tenho a previsão de vendas, o que a área comercial previu dia por dia de cada item, quanto que ela vai vender. Aqui o que já está vendido, os pedidos de venda que já estão em casa. Aqui o meu plano firme, quais as ordens que já estão lá no AS programada para ser feita, já tá na fábrica, ou já está previsto ir para a fábrica, é plano firme, ele precisa contar com isso também. E, naturalmente, eu vou começar importando as previsões, importando as vendas, importando os estoques para poder entrar dentro do plano mestre e começar a brincar de planejamento, né? Então, ele vai criar aqui para mim, ó, uma outra janela. Eu tenho aquela janela que eu estava olhando, que era a janela do menu principal, e ele abriu a janela do plano mestre. Aqui nessa janela do plano mestre, a primeira coisa que eu faço é criar um novo plano, evidentemente. Tá? Então, ele dá uma rodadinha aqui e traz para mim aqui uma espécie de uma planilha. Essa planilha está mostrando aqui que para cada item SKU 1001, ele tem 2 linhas. Ele tem 2 linhas porque pode ser feito na linha 1 e na linha 2. Tá? Eu posso suprimir, recolher isso e dizer para ele, me mostre só uma linha. Agora ele está mostrando aqui que o SKU 1001 é feito somente na linha 1. Eu suprimi, me mostrar a segunda linha, a linha alternativa. Nesta planilha aqui, ele pegou o SKU 1001 e criou uma linha para cada dia, 11 de junho, 12 de junho, até o dia 29 de junho, 30 de junho. Daí ele mudou para SKU 1002, fogão moderado Stille, 11 de junho até 30 de junho. Por que que ele criou 20 linhas, 20 dias? Por quê? Porque eu defini que o meu horizonte de planejamento ele é a partir do dia 11 de junho de 2012, eu posso então definir quando que eu vou começar o planejamento, como eu poderia definir que ele é a partir de hoje, planejar a partir de hoje. Não deve estar aparecendo aí, agora sim. Planejar a partir de hoje ou a partir de uma determinada data. E eu defini para ele que eu quero planejar 20 dias para frente. Eu poderia ter dito para ele assim de uma maneira mais sofisticada. Eu quero planejar 14 dias para frente e depois dessas 2 semanas, que significam 14 dias, eu quero 3 semanas. 14 dias mais 3 semanas, eu completei 1 mês. Depois desse mês, eu quero planejar ainda 2 meses para frente. Eu estou fazendo um planejamento de 90 dias. Sendo que nos primeiros 14 dias eu estou fazendo numa granularidade diária. O período é diário. Depois eu caio para semanas, o bucket é semanal, e depois eu caio para meses, daí o bucket é mensal. Eu poderia fazer o planejamento desta forma. Tá? A minha massa de dados está planejada para fazer 20 dias, para dar uma melhor visão a vocês do que funciona. Então, simplesmente vou cancelar essa alteração, vou permanecer com meus 20 dias aqui. Aqui eu tenho várias colunas informando, inclusive, quais os dias que eu produzo, quais os dias que eu vendo. Isso é um calendário por item. Eu posso não querer essa bobagem aqui e dizer, olha, não mostra aqui dia de produção, não mostra dia de venda.
eu digo que colunas eu quero que apareça no meu plano e que colunas eu não quero que apareça. Perfeito? Muito bem. O próximo passo que normalmente eu faria neste planejamento aqui, se eu já acertei o horizonte, os parâmetros, já criei o plano mestre inicialmente, o próximo plano é vir aqui na integração e importar o plano firme. O que já está na fábrica, o que já está no AS firme, que o planejamento vai ter que considerar isso, que isso vai ocupar capacidade de máquina. Se eu vou planejar a partir de 11, e no dia 11 e no dia 12 já tem ordem firme na fábrica, eu estou trazendo elas para cá. Ó. Por exemplo, o SKU 1001 já tem ordem firme de 20 fogões na linha 1, tá? E 20 fogões no dia 12, e 20 fogões no dia 11. Ele colocou aqui como firme. Após isso, eu vou pedir a ele que calcule os estoques, para ver como é que vão ficar meus estoques depois que eu implantei, depois que eu puxei o plano firme e puxei os estoques, faça uma projeção para mim. Como estão meus estoques? Se, por exemplo, eu tenho aqui meus milhares de SKUs, ainda assim mesmo multiplicado pelo número de períodos, de buckets, eu posso vir aqui, dar um botão direito aqui e dizer, não, vamos simplificar. Eu quero olhar apenas o meu SKU 1004. Opa, trouxe para a tela só o SKU 1004. Aqui estão os 20 dias do meu SKU 1004. Se eu der um botão direito nele aqui e pedir para ele me mostrar o gráfico de estoque do SKU 1004, ele vai mostrar que o meu estoque está uma tragédia. Porque eu trouxe o plano firme, vai fazer 50 fogões no dia 11 de junho, depois tem um pedido aqui, tem várias previsões de venda aqui para frente, eu não estou produzindo nada, o meu estoque vai ficando cada vez mais negativo. É só isso que esse gráfico, nesse momento, está mostrando. E essas cores aqui estão mostrando isso também. Tá? Se eu pedir para ele me interpretar o que significa essas cores aqui no plano mestre, é só eu dizer para ele aqui, eu quero visualizar no planejamento as cores da demanda. Tá? Perdão. Na verdade, visualizar no planejamento as cores, visualizar os alertas. Mostra para mim quem que está dentro dos limites. É amarelo, não tem ninguém. É que tem outros SKUs, por isso que ele mostrou aqui. Mostra para mim quem que está abaixo do mínimo. Tem um dia abaixo do mínimo aqui, que é o laranja. Mostra para mim, eu não sei se é laranja que está saindo lá, estou supondo. Mostra para mim quem está acima do máximo. É a mesma cor. Abaixo de 0 seria vermelho. É esse pessoal aqui, ó, está todo ele abaixo de 0. Nós acabamos de ver aqui na curva de estoque que realmente eles estão abaixo de 0. Então, eu tenho, além da curva, eu tenho uma interpretação das cores que ele colocou no plano aqui. Perfeito? Mas, muito bem, eu quero prosseguir com isso. Eu quero todos os meus SKUs. Agora eu vou dizer para ele, faça como a maioria dos ERPs fazem. Calcule por capacidade infinita. Calcule o plano mestre. Basta eu vir aqui, calcular MPS. Ele dá uma rodadinha. Ó, as cores agora são as mais variadas. Se eu pegar agora, escolher lá o meu amigo SKU 1004, que é o que nós pegamos para Cristo, ele mudou as cores, ó, já estão mais amigáveis. Se eu pegar agora a curva dele de estoque, opa, o estoque não está ficando negativo agora. O estoque é esse xizinho amarelo aqui, está ficando, a maioria das vezes, dentro do limite. Por quê? Porque essas cores aqui têm um significado. Né? O azul é o estoque-alvo que a área comercial pediu. O laranja é o estoque mínimo por dia que a área comercial pediu. As ordens de compra só tem uma ordem de venda, digo, que é essa vermelhinha aqui. As previsões que vieram da área comercial são todos os outros retângulos marrons que estão aqui. Né? E se, por exemplo, eu colocar MPS, o que ele está planejando produzir, né,
São as barras azuis aqui. 150 fogões no dia 13, 140 fogões no dia 18, mas isso ele fez de forma infinita. Se eu pedir para ele me mostrar como é que está o gráfico de uso de capacidade da fábrica, que vocês sabem que produz 1.020 fogões por dia, no dia 13 aqui ele está pedindo para fabricar 3.200 fogões. Já no dia seguinte não é para produzir nada, ó. Para produzir 200 fogões. Perfeito? Isso é o que acontece se eu fizer por capacidade infinita. Ora, nós não vamos implantar um pre-actor para fazer essa besteira. Nós vamos dizer para ele, meu amigo, calcula por capacidade finita e recalcula o meu MPS, o meu plano mestre. Ele dá mais uma rodadinha aqui, aqui tem centenas de SKU, e as cores já são diferentes. Se eu disser para ele, como é que é o gráfico agora de estoque, hein, meu amigo? O gráfico de estoque do nosso campeão SKU 1004. Epa! Já não é mais bonitinho dentro dos limites. Eu já vou sofrer para manter um certo estoque que a área comercial quer. Eu já não estou atendendo. Posso ver pelas cores aqui, que eu já estou ficando, inclusive, abaixo do mínimo. Por quê? Que eu não estou atendendo a demanda do jeito que a área comercial pediu. É óbvio que é por pura questão de falta de capacidade. Porque agora eu acabei com aqueles picos de 3.200 fogões num dia e fiz aquela equalização, usei os vales. Eu distribuí ao longo dos dias o que eu vou produzir. Então, agora, olhando para a curva de estoque aqui, ó, o azul aqui, que é o que eu vou produzir, está atendendo mais picado ao longo dos dias para respeitar a minha capacidade. Certo? Aí você vai dizer, não, mas aqui o do dia 17 com o do dia 18 eu vou juntar por causa de setup. Isso não é problema do AP, isso é problema do AS. Quem vai programar preocupando-se com setup é o scheduling, não é o planning. Aqui eu estou criando um planejamento execuível. Isso que eu estou fazendo. Para poder jogar para o PCP uma coisa que ele pode executar. Agora, prestem atenção. Se ao invés de olhar a curva de estoque do nosso amigo SKU 1004, imagine que eu fosse olhar a curva de estoque do SKU 1003. Não sei se vocês se lembram, mas a diferença do 1003 para o 1004 é que o 1003 é make to order e o 1004 é make to stock. Eu deixei um só make to order para você perceber ele antecipando a produção. Observe aqui, eu vou colocar aqui uma etiqueta, vou voltar no 1004 e retornar no 1003 por uma questão de simpatia, e olha aqui, ó. Está vendo que no dia 22 a área comercial precisa 15 fogões? Eu não tenho capacidade para fazer no dia 22 nem no dia 23. Ele antecipou a produção para o dia 21, produzindo 39, para atender os 24 do dia 21, mais os 15 do dia 22. Ele antecipou aqui também, ó, esses 30 do dia 20, ele antecipou para o dia 19, junto com os 11 do dia 19. Ele está fabricando 41 fogões no dia 19, 41 atendendo 11 do próprio dia 19 e já atendendo 30 do dia seguinte. Ele antecipou, conforme aquela figura do PowerPoint mostrou, porque ele não tem capacidade para fazer no dia. Porque além de olhar essa curva aqui, ele está olhando isso aqui também. Ele precisa ver se ele tem capacidade. Perfeito? Então, se eu voltar aqui no meu planejador, eu vejo que o meu SKU 1004 foi feito na linha 1. Ele planejou na linha 1. Então, eu posso pedir uma curva de capacidade especificamente da linha 1, por exemplo. E posso aqui, dentro dessa capacidade de 420 fogões por dia, esse dia aqui é domingo, eu disse que eu não produzo domingo, isso aqui é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo eu não produzo. Eu posso dizer que sábado eu produzo a metade, que domingo eu produzo só a partir das 10 da noite. Eu posso montar o calendário conforme a necessidade aqui.
para ele fazer um planejamento real, com capacidade de, inclusive, começando no domingo, terceiro turno. Eu posso vir aqui agora e perguntar para ele assim, meu amigo, dentro da linha 1, aonde que está o meu SKU 1004? Ô, Aparecido, está aqui, ó. Teu SKU 1004 são esses azuis que eu realcei aqui. Eu pesquisei dentro do gráfico do que está planejado dia por dia nesta linha de montagem, onde é que está o 1004. Eu posso pegar esse gráfico aqui, por exemplo, e jogá-lo para a janela horizontal, pegar o gráfico do estoque do nosso amigo 1004, que é o que está na berlinda, e jogar ele, no caso, para a janela vertical e ficar com 3 gráficos na tela. Está aqui o SKU 1004, que no dia 14, 15 e 16, 14, 15 e 16, está produzindo 50, 30, 50, que é isso que está aqui, ó, 50, 30, 50, que é esses 50, 30, 50 que estão aqui. Esses gráficos e essa planilha estão integrados de tal forma que se eu mexer num número... Tem uns 3 minutinhos ainda, Renato? Tem? Que se eu mexer no gráfico, eu afeto a planilha. Se eu mexer na planilha, eu afeto o gráfico. Eu estou terminando já, tá? Olha só. Concluindo. Vou voltar esse gráfico para a janela anterior, vou voltar esse aqui também para a janela anterior, vou voltar com o meu planejador. Estou feliz com esse planejamento? É esse que eu vou executar? Então eu preciso agora enxergar aqui todos os nossos amigos SKUs, que eu estou enxergando só o 1004. Preciso dizer, calcule os materiais. Calcule quanto eu preciso comprar de vidro, tampo, puxador, chicote, placa eletrônica, quantos PIs eu preciso fabricar. Então tem um MRP aqui dentro. Sim, tem. Você pode vir aqui visualizar planejamento e olhar os resultados do MRP. Lembra que eu falei que eu ia mostrar que tem MRP até dentro do Preactor? Ele explodiu a lista de materiais, tá? E fez um planejamento para mim aqui agora. Eu posso procurar aqui agora quais são os itens que começam com o código WIP. São esses camaradinhos aqui. O vidro da tampa superior, a placa eletrônica, o puxador da porta do fogão, que ele planejou aqui também quanto comprar dia por dia também. Então, eu fiz um planejamento completo. Para encerrar, eu preciso só o quê? Eu preciso exportar isso para o ERP ou para uma planilha Excel. Então, no caso aqui, eu vou vir aqui, integração, exportar resultados. No caso aqui, eu vou exportar para uma planilha Excel no meu desktop, com o nome de Plano Mestre 1, Plano Mestre 2, 3, cada ordem é um Plano Mestre. Exporte os resultados, tá? Rapidamente, ele joga isso para uma planilha Excel que está aqui no meu desktop, que por sorte está aparecendo aí. Essa planilha é esse Demand Export aqui. Tá? Esse arquivo, eu já deixei ele customizado aqui para você enxergar, por exemplo, que o SKU 1004, olha aqui, ó, as produções 50, 50, 30, que nós vimos lá no gráfico. Pronto para mandar para o ERP para gerar a ordem de produção. Ok? Renato, com você. Ok. Pois não, Marco. Então fala. Opa, à vontade. Deve. Eu acho que essa ferramenta é uma ferramenta que eu trabalho com o Preactor há muitos anos e essa ferramenta é uma ferramenta que eu venho pleiteando, desejando, insistindo com o Preactor para se ter muito tempo. Esse é um produto relativamente novo. Enquanto o Preactor, para a programação detalhada, a gente tem já há 20 anos, essa é uma ferramenta que a gente tem há 3 anos disponível. O Aparecido, eu aprendi um monte de truques hoje de como apresentar essa ferramenta. Eu estou realmente encantado,
com a sua forma de apresentação. Eu gostaria de fazer uma brincadeira, somente voltar para a capacidade infinita e pedir para o sistema recalcular, porque eu acho que a funcionalidade que eu vou mostrar para vocês agora é uma das mais impressionantes que se pode ter. Todos os ARPs ou MRPs que a gente tem disponível no mercado, eles fazem capacidade infinita e geram os gráficos assim. Certo? Imagina se esses softwares, né, se esses sistemas, ou o Excel que você usa, pudesse fazer isso aqui, ó. Daí eu não ia vender o AP para vocês. Ou seja, você tem a possibilidade, mesmo quando você gera com capacidade infinita, você ainda tem a possibilidade de intervir nos resultados e ajustar para aquilo que você acha que é mais conveniente. Quando eu falar sobre a programação detalhada, essa possibilidade de fazer esse tipo de intervenção manual é fundamental, não no momento de planejamento, mas no momento de replanejamento. A mesma frase se aplica para a programação. Programação automática é lindo, maravilhoso, gerou o primeiro. O bicho pega na hora que você precisa fazer uma reprogramação. E essa é o grande diferencial entre as ferramentas disponíveis no mercado. Então, o Preacto tem essa habilidade. Você pode fazer ajustes manuais, acertar aquilo que você acha que é mais conveniente e daí para frente manda ele fazer o restante. Só vou falar isso. Certo. Bom, pessoal, então vamos às perguntas. Vocês têm dúvidas? Por favor, o microfone aqui. Não precisa? Tá bom. Ok. Uma data mais próxima possível da data de entrega. Mesmo que tenha uma data disponível antes, a gente espera também que o pessoal empurre a produção para o mais próximo da data de entrega, para uma questão de não ter que comprar antes a mercadoria, Perfeito, ter que fazer estoque e, consequentemente, pagar menos imposto e ter também uma rentabilidade maior. Né? E quando jogar para a data de entrega mais próxima da data de entrega, respeitar um período de segurança. Né? Pode ser um dia, ou pode ser horas, ou pode ser uma semana, para também não correr o risco de ter alguma, se existir algum imprevisto, não ter tempo suficiente para você mudar a programação. Então, essa pergunta também que eu não sei se não ficou muito claro. Não ficou, eu entendi sua pergunta. Eu não sei se eu vou responder à altura da sua... Mesmo que tenha uma data antes, a gente quer que só continue para o mais próximo da data de entrega possível. Então, Marcos, sua pergunta eu considero muito boa. Não sei se você reparou que a primeira parte da sua pergunta é: quando é make to order, ele faz para trás, a partir da necessidade da data de entrega. Então, obrigatoriamente, ele já atende o que você pediu. Ele já vai deixar o mais próximo possível da entrega. Quanto à segunda parte da sua pergunta, que é respeitar uma margem de segurança, eu remeteria para o AS, para a programação. Né? Tá? Ou seja, ou eu arrumaria alguma forma de colocar o tempo necessário para essa fabricação, de forma que ele coloque, portanto, 2 dias antes. Né? A sua margem de segurança é para poder, digamos, ter um dia de qualidade, de análise de qualidade antes de entregar? Seria isso? Não foi previsto.
imprevistos. É que assim, tem um histórico de coisas que podem acontecer na fábrica. Uma delas é a qualidade, não aprovar uma mercadoria, uma matéria-prima que está sendo puxada. Porque a gente faz a análise Entendi. dentro do processo que é feita por amostragem, é feita a análise da qualidade da matéria-prima. E pode ser que alguma matéria-prima lá seja reprovada ali no meio da produção. Aí a gente tem que ter um tempo para mudar isso. A gente sabe, então a gente sabe o dado de entrega, tem a... Dentro do que eu vi aí, se eu usar só o AP, se eu não usar o AS, eu colocaria a data de entrega da necessidade já com essa margem de segurança. É para o dia 23, eu quero um dia para a qualidade, então vou alimentar o PREACT para o dia 22. Eu resolvo essa parte da sua pergunta. E aí, como ele programa make to order para trás, ele já vai colocar o mais próximo possível dentro do dia 22. Isso dentro do PREACT chama-se delivery buffer, margem de segurança de entrega. Você pode configurar, cada produto pode ter uma margem de segurança que você desejar. Toda vez que você faz a conta para trás, ele pega a data real, subtrai a margem de segurança do número de dias que você colocou, e aquela passa a ser a data com que o sistema vai trabalhar para terminar a produção. E ele te mostra se der algum problema, se você está consumindo essa margem de segurança. Okay? Isso no AP também. No AP, isso é feito sob a forma de relatório. Tá. Você não consegue ver isso no gráfico ali. No AP? No AP. No AS você vê isso. No AS eu sei que você trabalha dessa forma. Ah. Mais alguma pergunta? Pois não? AP é parecido, né? Pode ser. A nossa empresa, ela trabalha com vários, somos fornecedores, né? Fornecemos Mercedes, Gol, Scania. Eu conheço a marca, né? Então, assim, a variação de produto é muito grande. E tem uma particularidade fundamental, que é a análise do programa. Então, eu tenho um RP, onde eu estou trabalhando com o programa do cliente, e quando ele manda o programa novo, eu faço uma análise comparativa do programa anterior com o programa que está vindo. Até porque eu tenho capacidade de entregar. Só que antes de eu importar para a programação, eu preciso pegar quais são as minhas ordens firmes, como que estão os meus estoques, para depois dar um retorno. Tenho capacidade de depois eu importar e começar a fazer a simulação do cenário. Dentro do APS, é possível fazer essa análise comparativa. Hoje eu recebo através dos saldos, que é uma coisa de comunicação, importa, ela fica paralela, eu só quando dou o start falo, ok, essa programação pode estar entrando. Sim. Você pode fazer, vamos supor que você tenha os dois Preactor, o AP e o AS. Você pode responder à área comercial, se você vai atender essa nova programação, tanto do AP como com o AS. Com o AP, o que você vai fazer? Você tem um plano firme já, certo? Que já está no teu plano mestre ali. E, inclusive, você já tem um planejamento para a próxima semana, certo? Isso tem um plano firme. Vamos dizer, semana que vem está firme e para os próximos 3 meses está apenas planejado. Aí o cliente troca a programação. Você precisa pegar esse cenário e guardar esse cenário, salva o cenário dentro do AP, e no novo cenário você troca a previsão de venda, ou que a programação do cliente você vai encarar como uma previsão dentro do AP. Você troca a previsão dele pela nova programação e roda um novo cenário de planejamento e vê onde é que vai dar o estouro da boiada. Gente, com o que está previsto, planejado também para as Mercedes e para a Volvo, se eles não mudarem o programa, com essa mudança que a Ford fez, que eu não consigo atender. Você vai mostrar por capacidade daí. Tá? Sim, até a questão de capacidade eu consigo atender o meu problema é que tem pedidos, que são variados, ou um veículo novo, que eu estou deixando de produzir. É uma emergência, caiu de paraquedas, você tem que jogar o pedido dentro da fábrica. Eu jogo o pedido, só que eu posso até ter a capacidade, mas como eu iniciei já um produto, aquele produto ele precisa chegar até o estágio final. Eu coloco ele como um pedido firme. Sim. Cortando ou não, o
o meu cliente vai receber essa peça, porque eu já iniciei a produção dela. Não, Reginaldo, se a alteração que o cliente fez está dentro do período firme, aí nós vamos brincar lá no AS, não aqui no AP. Porque já está na programação, já está esquedulado, e mesmo lá está dentro do time fence já. Mesmo lá, não sei se você vai conseguir fazer uma troca. Você pode jogar essa ordem nova lá, aí o Marco vai melhor a hora que ele apresentar o módulo dele, e ver o impacto, ver se consegue para aquela data que o cliente precisa. O importante é diferenciar os momentos, né? Quando se fala em planejamento, a gente está olhando, apareceu que está mostrando aqui dias, mas normalmente o que acontece é que em planejamento você trata nível semana ou mês. Dificilmente tem uma empresa que consegue tratar planejamento dia. Planejamento dia significa que você tem que ter a sua previsão de vendas dia. Quem tem previsão de vendas dia aqui? Você tem mensal. Quem tem Semanal mensal? é um borradeiro danado para conseguir. Então, veja, não tem mágica que possa ser feita nesse caso. Você está lidando com um ambiente que a sua previsão é mensal. Você vai ter que, para você fazer um planejamento semanal ou diário, você tem que descobrir uma fórmula de quebrar essa previsão mensal em diárias. Caso contrário, você não vai ter essas respostas. Caso contrário, o seu nível de planejamento vai ser só dentro do mês. Ok? Na programação detalhada, as coisas mudam de figura, porque aí você já está trabalhando com horas, dias, algumas poucas semanas. E aí você tem um nível de detalhe maior. É tudo que você já tem mais na mão. Então o ambiente muda, é o que a gente vai mostrar na sequência. Okay? Desculpa. Opa, vontade. Para fechar, tem as famosas restrições dentro do processo, né? Então, os nossos produtos são processos compartilhados. Então, tem lá equipamento do leite, corte, tem a parte de dobra, enfim, né? E tem algumas determinadas marcas que elas são chamadas de gargalos dentro da organização. Está escutando, Klaus? O que acontece, né? Nós estamos com um cliente exatamente assim. Dessa forma. Então, como nós fabricamos em média 4 mil produtos diferentes do mês, né? Eu tenho uma máquina de corte que ela está no meio do processo, que é a máquina de estamparia, e por mais que eu consiga antecipar a produção das outras, mas ela trava a produção do abastecimento do processo posterior, né? Porque eu acredito que o OPS, quando ele vai fazer o sequenciamento, ele vai alocando, né? Na medida ele pega o dia D, que é o dia que eu preciso entregar aquele produto, e ele vem me alocando ali e vai me trazendo o lead time reduzido. Então, para mim estar no dia 10 essa peça nessa estamparia, dia 9 ela tem que estar no corte laser, no dia 8 eu tenho que estar abastecendo a matéria-prima, e dessa forma ele vem fazendo o sequenciamento. Tá. Desculpa, Reginaldo, eu vou dividir a sua pergunta em duas partes. Essa parte detalhada de operação por operação, onde que ela tem que estar dia 10, dia 11 na sequência, não é com a T, é com a S. Você vai ver em seguida. Entretanto, você tem máquina gargalos e você tem máquinas compartilhadas. Quando você vai implantar o AP, o planejamento, o PREACT, o módulo AP, dos grandes desafios dos consultores junto com a tua equipe é exatamente determinar quem são os recursos de planejamento e o grupo de recursos de planejamento. Vai ser máquina gargalo, vai ser máquina compartilhada, ou vai ser família de produto, ou vai ser linha de montagem, ou vai ser um recurso de planejamento virtual que agrega uma série de condições de algumas máquinas, vai ser célula, vai ser o quê? A implementação do AP, a parte conceitual é mais crítica do que a implantação do software propriamente dito. Porque se você partir de uma análise de arquitetura com recurso de planejamento errado, você vai planejar completamente errado, vai ficar inviável para você. Então, o maior desafio lá vai ser descobrir quais são as máquinas que serão consideradas recursos de planejamento. Aqui na minha apresentação eu simplifiquei, são 3 linhas de montagem. Perfeito? Mas numa fábrica que tem
digamos, um job shop com produtos com 15 operações e vários gargalos, pode ficar um pouquinho complicado determinar quem são os recursos de planejamento. Assim como determinar quais são as unidades de medida. Pessoal, mais uma pergunta, por favor? Você começou falando de que algumas empresas podem precisar mais planejamento, outras mais programação, que tinham... Você tem alguma dica como para determinar quais são aquelas empresas que precisam ter mais foco no planejamento que na programação, ou vice-versa? Isso é baseado que tem muita produção, muito óleo, muito estoque, se tem muitos SKUs. Tem assim como orientar nesse sentido aí? A resposta curta é não, porque cada empresa é uma empresa. Às vezes, não dá para citar uma regra dizendo assim, se você é make to stock, com certeza você precisa do AP. Não sei, eu tenho clientes make to stock que não tem o AP, tem o AS. O Rodrigo acabou de dizer, é o caso. Ele é make to stock e ele tem o AS. Porque também é possível que o ERP dele, fazendo o plano mestre infinito, resolva o problema dele. Então ele precisa mais do AS. Mas se eu fosse ditar uma regra, a regra não serviria para ele. Tá? Teoricamente, então, se você é make to stock, você precisa dos dois. Mais do AP do que do AS. Se você é make to order, você também precisa dos dois, mas mais do AS do que do AP. Porque supostamente você não vai acatar pedidos mais do que você pode produzir, supostamente. Tá? E você precisa manter os prazos de entrega, daí a jogada maior é o AS. Então uma regra poderia ser essa, make to order precisa mais AS do que AP, make to stock precisa mais AP do que AS. Mas e se você é engineer to order? Se você faz sob projeto, como uma Aker Solution, por exemplo, provavelmente você precisa bastante do AS para poder sequenciar todo o projeto e as partes não atrasarem, mas provavelmente você também precisa do AP para firmar novos contratos com os seus grandes clientes para o próximo ano, para você saber a tua capacidade. Qual é a capacidade de engenharia que você tem? Qual é a capacidade de desenho técnico? Qual é a capacidade de usinagem? Os projetos precisam quantas horas de usinagem, quantas horas de engenharia, etc. Você vai contratar, você vai aceitar mais 5 plataformas ano que vem? Você tem capacidade para isso? Aí você vai precisar do AP. Então, desculpe, companheiro, mas a resposta é não mesmo. E algo que não percebi na última parte, quando você fez correr aí o MRP, o análise de capacidade que você faz dentro do mês, ele tem em consideração o MRP mesmo? Ou seja, você avalia que tem as matérias-primas necessárias para cumprir esse plano ou estão deslocados? Como? Ele faz a explosão da lista de materiais dentro do APS, dentro do PRIA, sim. Aquele MRP. Correto, mas o plano que ele apresenta, certo, de produção, ele leva em consideração que... Sim, senhor. Ele leva em consideração a explosão, as necessidades por data e gera para você o plano de compra por data. Se você e esse plano é com capacidade infinita também? Ou seja, você não, vai é ter... infinita daí. Porque eu não posso ter 2 níveis com capacidade finita, porque eu vou ter deadlock, eu vou ter conflito. Ele faz a finita no SKU, tá? E joga os demais níveis como infinita. Eu não posso fazer 2 níveis como finito, concorda? Eu faço no nível 0, finito. Dá para produzir. Daí eu vou fazer no nível 1, matéria-prima. Não dá para comprar. Então eu invalidei o de cima. Como é que eu faço? Eu vou fazer o finito na compra ou o finito na produção? Eu tenho que escolher um deles. Se o nível 1 é mais importante fazer finito, eu ignoro o nível 0 e planejo no nível 1 daí. Eu resolvo o seu problema. Pois não. Existem situações, isso é como o Aparecido falou, cada caso é um caso.